Uma cuidadora dedicada é contratada para cuidar da mãe de um empresário, que sofre com os primeiros sinais de demência. Dentro da mansão, ela descobre que a idosa é vítima de maus tratos silenciosos vindos da própria nora. Determinada a protegê-la, decide expor a verdade. E o que revela abala toda a estrutura da família. Marcelo Tavares sempre acreditou que o sucesso se media em conquistas concretas. Aos 48 anos, construiu um império sólido no ramo da construção civil, erguendo prédios que rasgavam o céu de São Paulo e transformavam bairros inteiros. A Tavares Empreendimentos era sinônimo de qualidade, pontualidade e inovação. Seu nome aparecia em revistas especializadas, em eventos do setor e nas conversas dos corretores mais influentes da cidade. Para quem olhava de fora, Marcelo tinha tudo. Uma empresa próspera, uma mansão imponente no Jardim Europa, carros importados na garagem e um padrão de vida que poucos alcançavam. Mas o que ninguém via eram as noites em claro, as decisões difíceis que precisava tomar sozinho, o peso de sustentar não apenas um negócio, mas também as expectativas de todos ao seu redor. Marcelo aprendeu desde cedo que ser homem significava prover, proteger e resolver problemas sem demonstrar fraqueza. Seu pai, um operário da construção civil que faleceu quando Marcelo tinha apenas 20 anos, repetia sempre a mesma frase: "Homem que é homem não chora, levanta a cabeça e segue em frente." E foi exatamente isso que Marcelo fez. Estudou engenharia trabalhando durante o dia e frequentando aulas à noite, economizou cada centavo para abrir a própria empresa e construiu sua fortuna tijolo por tijolo, contrato por contrato. A mãe, Dona Helena, foi sua maior incentivadora. Viúva aos 45 anos, ela criou o filho sozinha, costurando para fora, lavando roupa, fazendo bicos em casas de família. Nunca reclamou, nunca desistiu. Quando Marcelo finalmente conseguiu formar-se e abrir a primeira construtora, ainda pequena e modesta, Dona Helena chorou de orgulho. Ela dizia que o filho era a prova de que Deus recompensa quem trabalha com honestidade. Com o tempo, Marcelo prosperou. Mudou-se para bairros melhores, comprou a mansão onde morava agora. Feia Claro levou a mãe junto. Dona Helena merecia o melhor, e ele faria de tudo para garantir que ela vivesse com conforto e dignidade. Durante anos, tudo funcionou perfeitamente. Dona Helena era uma mulher forte, ativa, cheia de histórias para contar. Cuidava do jardim, preparava almoços fartos nos fins de semana, mimava o neto Gabriel, de 6 anos, com bolos caseiros e brincadeiras no quintal. Marcelo se orgulhava de poder oferecer à mãe uma velhice tranquila, longe das dificuldades que ela enfrentou no passado. Mas a vida, ele sabia bem, nem sempre segue os planos que traçamos. Tudo começou a mudar há cerca de 1 ano. Marcelo notou que a mãe estava esquecendo pequenas coisas. Onde havia deixado os óculos, se já tinha tomado o remédio da pressão, o nome de pessoas que conhecia há décadas. No início, ele atribuiu esses lapsos à idade. Afinal, Dona Helena tinha 73 anos, e era natural que a memória falhasse de vez em quando. Mas os episódios foram se tornando mais frequentes e preocupantes. Ela começou a repetir as mesmas perguntas várias vezes ao dia, a se perder dentro da própria casa, a acordar no meio da noite achando que precisava ir trabalhar. Certa manhã, Marcelo encontrou a mãe na cozinha, tentando acender o fogão para fazer café, mas sem conseguir lembrar como girar a válvula do gás. O coração dele apertou. Foi então que Marcelo decidiu levá-la ao médico. Após uma série de exames, ressonâncias, testes cognitivos e avaliações neurológicas, o diagnóstico veio como um golpe silencioso: demência em estágio inicial, provavelmente Alzheimer. O neurologista explicou que não havia cura, apenas tratamentos para retardar a progressão da doença. Dona Helena precisaria de acompanhamento constante, medicação controlada, estimulação cognitiva e, principalmente, paciência e carinho. Marcelo ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da mãe, sentindo uma impotência que o dinheiro não conseguia resolver. Nos meses seguintes, ele tentou reorganizar a rotina da casa para acomodar as necessidades de Dona Helena. Contratou uma empregada extra, ajustou os horários das refeições,
Instalou travas de segurança nas portas e janelas para evitar que a mãe saísse sozinha e se perdesse. Mas logo ficou claro que aquilo não era suficiente. Dona Helena precisava de alguém que entendesse de verdade o que ela estava passando, alguém preparado para lidar com as particularidades da demência. Foi quando a esposa de Marcelo, Patrícia, sugeriu contratar uma cuidadora profissional. Patrícia era uma mulher elegante, de traços delicados e postura impecável. Tinha 42 anos, cabelos loiros sempre bem escovados, unhas perfeitamente feitas e um guarda-roupa que parecia saído de revistas de moda. Trabalhava como decoradora de interiores, atendia clientes da alta sociedade paulistana e gostava de manter as aparências. Ela e Marcelo se casaram havia 10 anos, em uma cerimônia grandiosa, que foi comentada por semanas entre os conhecidos. No início, tudo parecia perfeito. Patrícia era charmosa, atenciosa, sabia se comportar em eventos sociais e cuidava muito bem de Gabriel, filho dela de um relacionamento anterior. Marcelo se sentia sortudo por ter uma esposa que combinava beleza, inteligência e bom gosto. Com o passar dos anos, porém, Marcelo começou a perceber pequenas mudanças no comportamento de Patrícia. Ela se tornara mais impaciente, mais exigente, mais preocupada com status e aparências do que com vínculos genuínos. Reclamava do tamanho da casa, dizia que precisavam trocar de carro, sugeria viagens caras e festas extravagantes. Marcelo atendia a maioria dos pedidos, mas sentia que algo se perdera no caminho. A conexão que existia entre eles no começo do casamento parecia ter se diluído em meio a compromissos sociais, reformas, intermináveis na casa e discussões sobre investimentos. Ainda assim, ele não questionava muito. Afinal, casamentos passam por fases, e ele estava sempre ocupado demais para se aprofundar em questões emocionais. Quando Dona Helena recebeu o diagnóstico, Patrícia demonstrou preocupação, mas também deixou claro que não se sentia preparada para cuidar de alguém com demência. Ela tinha seus próprios compromissos, seus clientes, sua rotina. Sugeriu então que contratassem uma cuidadora que morasse na casa e assumisse todas as responsabilidades relacionadas à sogra. Marcelo concordou. Parecia a solução mais sensata. Ele confiava que, com os recursos financeiros que possuía, poderia garantir o melhor tratamento possível para a mãe. A busca pela cuidadora ideal levou algumas semanas. Marcelo entrevistou várias candidatas, analisou currículos, pediu referências, conversou com famílias que já haviam contratado profissionais do tipo. Queria alguém experiente, dedicado, confiável. Foi quando conheceu Rosana. Rosana Oliveira tinha 36 anos e uma história de vida marcada por desafios e superações. Era mãe solo de uma menina de 12 anos, Amanda, que criava sozinha desde que o pai da criança as abandonou anos atrás. Sem apoio familiar e com poucos recursos, Rosana precisou aprender cedo a se virar. Trabalhou como auxiliar de enfermagem, depois fez cursos de cuidadora de idosos, especializou-se em cuidados com pessoas com Alzheimer e outras demências. Era uma mulher simples, de fala mansa, olhar atento e mãos calejadas pelo trabalho. Tinha o cabelo castanho escuro sempre preso em um coque prático, usava roupas confortáveis e carregava no rosto uma mistura de cansaço e determinação. Quando Rosana entrou no escritório de Marcelo para a entrevista, ele ficou impressionado com a serenidade que ela transmitia. Ela não tentou impressioná-lo com palavras rebuscadas ou promessas exageradas. Apenas contou sua trajetória com honestidade, explicou sua experiência com pacientes que tinham demência, falou sobre a importância de respeitar a dignidade e a individualidade de cada pessoa, mesmo quando a memória começa a falhar. Marcelo ouviu atentamente e, ao final da conversa, soube que havia encontrado a pessoa certa. Rosana começou a trabalhar na mansão dos Tavares em uma segunda-feira chuvosa de abril. Chegou carregando uma mala pequena com suas roupas e alguns objetos pessoais. Marcelo a recebeu, mostrou o quarto que seria dela, um cômodo espaçoso no térreo, próximo ao quarto de Dona Helena, e explicou a rotina da casa. Patrícia cumprimentou Rosana de forma educada, mas distante, como quem cumpre uma formalidade. Gabriel, curioso,
Ficou observando a nova integrante da casa com olhos arregalados. Dona Helena estava sentada na poltrona da sala, olhando para o jardim sem realmente ver nada. Quando Rosana se aproximou e se apresentou com um sorriso genuíno, a idosa a encarou com desconfiança. "Quem é você?" perguntou com a voz trêmula. Rosana se ajoelhou ao lado da poltrona, segurou delicadamente a mão de Dona Helena e disse: "Meu nome é Rosana, e vim aqui para fazer companhia para a senhora, cuidar da senhora, conversar com a senhora." A idosa piscou algumas vezes como se tentasse processar a informação e, então, assentiu levemente. Os primeiros dias foram de adaptação. Rosana observava tudo com atenção. Os horários que Dona Helena gostava de acordar, os alimentos que preferia, os momentos em que ficava mais agitada ou mais calma. Preparava os medicamentos nos horários corretos, ajudava a idosa a se vestir, a tomar banho, a pentear os cabelos. Fazia caminhadas curtas pelo jardim, estimulava a memória com conversas sobre o passado, mostrava álbuns de fotos antigos. Dona Helena, embora confusa na maior parte do tempo, parecia responder bem aos cuidados. Havia momentos de lucidez em que reconhecia Rosana e agradecia pela companhia. Marcelo ficava aliviado ao ver que a mãe estava sendo bem cuidada. Podia finalmente se concentrar nos negócios sem a preocupação constante de que algo ruim aconteceria em casa. Patrícia também parecia satisfeita. Disse a Marcelo que contratar Rosana havia sido uma excelente decisão, que agora a casa estava mais organizada e que ela podia focar em seus próprios compromissos sem se sentir culpada. Mas Rosana, com sua experiência e sensibilidade aguçada, começou a notar coisas que não se encaixavam. Pequenos detalhes que, isolados, poderiam parecer insignificantes, mas que juntos formavam um padrão preocupante. Dona Helena demonstrava um medo inexplicável sempre que Patrícia se aproximava. Quando a nora entrava no quarto da sogra, a idosa se encolhia na cadeira, baixava os olhos, ficava em silêncio. Rosana tentava atribuir aquilo à confusão mental causada pela demência, mas algo naquele comportamento não parecia ser apenas fruto da doença. Certa tarde, enquanto Rosana ajudava a Dona Helena a trocar de roupa após o banho, a idosa segurou o braço da cuidadora com força surpreendente e sussurrou: "Ela não gosta de mim." Rosana parou o que estava fazendo e olhou nos olhos da velha senhora. "Quem, Dona Helena? Quem não gosta da senhora?" A idosa olhou, em volta, como se temesse ser ouvida e disse baixinho: "A mulher do meu filho. Ela quer que eu suma." Rosana sentiu um aperto no peito. Tentou acalmar Dona Helena, dizendo que aquilo não era verdade, que todos ali a amavam. Mas a idosa balançou a cabeça, insistindo: "Ela diz que estou atrapalhando. Diz que sou um peso." Rosana ficou inquieta com aquelas palavras. Seria apenas a confusão da demência falando? Ou haveria algo mais por trás daqueles medos? Decidiu observar com mais atenção as interações entre Patrícia e Dona Helena. E foi então que começou a perceber. Quando Marcelo estava em casa, Patrícia se comportava de maneira impecável. Perguntava como a sogra estava passando, oferecia ajuda, sorria, fazia comentários carinhosos. Mas nos momentos em que Marcelo saía para o trabalho ou viajava a negócios, o comportamento de Patrícia mudava completamente. Ela evitava o quarto de Dona Helena, falava com a sogra de forma ríspida, fazia comentários ácidos sobre a doença. Rosana ouviu, em mais de uma ocasião, Patrícia dizendo para a empregada que cuidar de idosos com demência era um desperdício de tempo e recursos, que aquilo só atrapalhava a dinâmica da casa. Em uma dessas manhãs, Rosana estava ajudando Dona Helena a tomar o café da manhã na cozinha quando Patrícia entrou apressada, já vestida para sair. Olhou para a sogra com uma expressão que misturava impaciência e desdém. "Ainda está comendo", disse em tom seco. "Rosana, você precisa ser mais rápida, não podemos ficar o dia todo nessa rotina." Dona Helena baixou os olhos, parando de mastigar. Rosana sentiu a tensão no ar, mas manteve a calma. Respondeu educadamente que estava seguindo o ritmo de Dona Helena, que era importante respeitar o tempo dela. Patrícia revirou os olhos e saiu da cozinha sem dizer mais nada.
Aquele episódio deixou Rosana ainda mais alerta. Começou a perceber que Patrícia fazia questão de destacar, sempre que possível, o quanto a presença de Dona Helena na casa era inconveniente. Reclamava do espaço que o quarto da sogra ocupava, sugeria que seria melhor interná-la em uma clínica especializada, dizia que a doença era constrangedora quando recebia visitas. Marcelo, que passava longas horas fora de casa lidando com obras, reuniões e clientes, não testemunhava essas conversas. Para ele, tudo parecia estar funcionando bem. Rosana, por sua vez, sentia crescer dentro de si uma preocupação profunda. Conhecia bem os sinais de maus tratos contra idosos, especialmente os de natureza psicológica. Sabia que, muitas vezes, esses abusos eram silenciosos, invisíveis aos olhos de quem não convivia diariamente com a vítima. E quanto mais observava, mais tinha certeza de que Dona Helena não estava apenas confusa por causa da demência. Ela estava com medo, medo real, justificado. Certa noite, quando Marcelo havia viajado para Brasília para participar de uma licitação importante, Rosana estava ajudando Dona Helena a se preparar para dormir. A idosa estava mais lúcida do que o comum, recordando histórias de quando Marcelo era criança, sorrindo ao falar do filho que tanto amava. Foi então que de repente seu rosto se fechou. Rosana perguntou o que havia acontecido. Dona Helena hesitou, mas então disse: "Ela entra aqui quando você sai. Diz que estou ocupando espaço demais, que gasto dinheiro demais, que sou uma vergonha para a família. Diz que seria melhor se eu não estivesse mais aqui." Rosana sentiu um frio percorrer a espinha. Segurou as mãos de Dona Helena e perguntou com gentileza: "A senhora tem medo dela?" A idosa assentiu, com lágrimas nos olhos. "Tenho medo de ficar sozinha com ela", sussurrou. Rosana abraçou Dona Helena, prometendo que não a deixaria sozinha, que estaria sempre por perto. Naquela noite, Rosana mal conseguiu dormir. Sabia que precisava fazer algo, mas também sabia que uma acusação sem provas poderia ser facilmente descartada como invenção ou exagero. Decidiu então começar a documentar tudo. Anotava datas, horários, falas, mudanças de comportamento. Quando possível, e com o consentimento de Dona Helena durante seus momentos de lucidez, gravava pequenos áudios em que a idosa relatava seus medos. Rosana sabia que estava entrando em terreno delicado, mas não podia simplesmente ignorar o sofrimento daquela mulher. Os dias foram passando e a tensão na casa crescia. Patrícia começou a demonstrar irritação com a presença constante de Rosana ao lado de Dona Helena. Reclamava que a cuidadora estava sendo superprotetora, que impedia a sogra de ter independência. Rosana, no entanto, não recuava. Sua prioridade era garantir o bem-estar e a segurança de Dona Helena, mesmo que isso significasse desagradar a patroa. Marcelo, sempre que voltava para casa, encontrava um ambiente aparentemente harmonioso. Patrícia se esmerava em ser atenciosa quando o marido estava presente, e Dona Helena, confusa e com medo de causar problemas, não mencionava nada. Rosana tentou em algumas ocasiões puxar conversa com Marcelo sobre a necessidade de ele passar mais tempo com a mãe, de observar melhor como ela estava se sentindo. Mas Marcelo, sempre atarefado, agradecia pelos cuidados de Rosana e dizia que confiava plenamente nela para cuidar de tudo. Foi em uma tarde de domingo, durante um almoço em família, que Rosana percebeu até onde ia a frieza de Patrícia. Gabriel, o neto, estava brincando na sala com Dona Helena, mostrando desenhos que havia feito na escola. A avó sorria, elogiava, abraçava o menino. Patrícia, ao ver aquela cena, chamou Gabriel de volta com voz firme. "Vem aqui, Gabriel, não fique incomodando a vovó." A criança protestou dizendo que não estava incomodando, que estava se divertindo. Mas Patrícia insistiu com um tom que não admitia contestação. Gabriel obedeceu, cabisbaixo. Dona Helena ficou sozinha na sala, olhando para os desenhos que o neto havia deixado sobre a mesa, com uma tristeza profunda no olhar. Rosana, que observava tudo da cozinha, sentiu o coração apertar. Percebeu que Patrícia não só maltratava Dona Helena diretamente, mas também manipulava situações para isolar a sogra, para fazê-la se sentir indesejada, um estorvo. E o pior,
Fazia tudo isso de forma sutil, calculada, de modo que quem olhasse de fora não percebesse a crueldade por trás de cada gesto. Naquela noite, enquanto ajudava Dona Helena a tomar seus medicamentos, Rosana tomou uma decisão. Não podia mais ficar em silêncio. Precisava encontrar uma maneira de mostrar a Marcelo o que realmente estava acontecendo dentro daquela casa. Dona Helena merecia ser protegida, merecia viver seus últimos anos com dignidade e respeito. E Rosana faria tudo ao seu alcance para garantir isso, mesmo que tivesse que enfrentar a ira de Patrícia, mesmo que tivesse que arriscar seu emprego. Enquanto observava Dona Helena adormecer, segurando sua mão enrugada com carinho, Rosana fez uma promessa silenciosa. Aquela mulher não seria mais uma vítima invisível. A verdade viria à tona, custasse o que custasse. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Os dias que se seguiram foram de observação meticulosa. Rosana transformou-se em uma espécie de guardiã silenciosa, atenta a cada palavra, cada gesto, cada mudança de atmosfera dentro daquela mansão que, por fora, parecia o lar perfeito de uma família bem-sucedida. Ela mantinha um caderno pequeno, discreto, onde anotava tudo. Horários em que Patrícia entrava no quarto de Dona Helena, o tom de voz usado, os comentários feitos, as reações da idosa. Eram registros simples, mas que juntos formavam um mosaico perturbador de abuso psicológico sistemático. Em uma terça-feira pela manhã, Marcelo saiu cedo para uma reunião com investidores. Patrícia, que ainda estava de roupão tomando café na cozinha, esperou ouvir o som do carro se afastando pela rua antes de subir as escadas em direção ao quarto de Dona Helena. Rosana estava ajudando a idosa a se vestir quando ouviu a porta se abrir sem batidas, sem aviso. Patrícia entrou com o rosto fechado, olhou para a sogra e disse em tom gelado: "Ainda não está pronta? Já são 8 horas. Você vai passar o dia inteiro nessa moleza?" Dona Helena se encolheu na cadeira, murmurando uma desculpa que mal podia ser ouvida. Rosana interveio com voz calma, mas firme. "Estamos seguindo o ritmo dela, Dona Patrícia. Ela precisa de tempo para se vestir com tranquilidade." Patrícia virou-se para Rosana com um olhar cortante. "Você é paga para cuidar dela, não para dar palpite na minha casa. Se eu acho que ela está demorando demais, ela está demorando demais." Rosana engoliu a resposta ríspida que queria dar, manteve a compostura e disse apenas "sim, senhora." Patrícia olhou mais uma vez para Dona Helena com desprezo mal disfarçado e saiu do quarto batendo a porta. Assim que ficaram sozinhas, Dona Helena começou a tremer. Rosana sentou-se ao lado dela, segurou suas mãos e sussurrou: "Está tudo bem, eu estou aqui. Ninguém vai machucar a senhora." A idosa olhou para Rosana com olhos cheios de lágrimas e disse: "Ela me odeia. Eu sei que ela me odeia." Rosana sentiu a garganta apertar, mas manteve o tom reconfortante. "A senhora não fez nada de errado. A senhora merece respeito e carinho. E eu vou cuidar disso, prometo." Ao longo das semanas, Rosana foi percebendo que o comportamento de Patrícia seguia um padrão previsível. Quando Marcelo estava em casa, ela era a nora exemplar. Perguntava como Dona Helena havia passado o dia, oferecia ajuda com os medicamentos, elogiava os cuidados de Rosana. Mas nos momentos em que Marcelo se ausentava, Patrícia se transformava. Tornava-se fria, distante, cruel. Fazia comentários sobre o quanto a sogra custava caro, quanto espaço ocupava na casa, como seria mais prático se ela estivesse internada em alguma clínica longe dali. Em mais de uma ocasião, Rosana ouviu Patrícia dizer para amigas ao telefone que ter uma sogra com demência era um verdadeiro pesadelo, que arruinava a estética da casa e complicava a vida social da família. Certa manhã, Rosana estava preparando o café de Dona Helena na cozinha quando Patrícia entrou acompanhada de uma amiga, uma mulher elegante de cabelos ruivos e roupas de grife. As duas conversavam animadamente sobre um projeto de decoração. Ao passar pela mesa onde Dona Helena estava sentada, comendo devagar uma torrada, a amiga de Patrícia parou e disse com um sorriso educado:
Ah, que fofa, sua sogra está aqui. Como ela está? Patrícia olhou para Dona Helena como quem olha para um objeto inconveniente e respondeu com falsa preocupação. Ah, ela está aí, né? A doença está avançando, infelizmente. Fica cada vez mais dependente. É bem complicado. A amiga fez um comentário solidário, mas Patrícia logo mudou de assunto, conduzindo a visita para outra parte da casa. Dona Helena, que havia ouvido tudo, baixou a cabeça e parou de comer. Rosana sentou-se ao lado dela e disse baixinho: Não liga para isso. Come mais um pouquinho, vai fazer bem. Os episódios de humilhação eram frequentes, mas sempre sutis o suficiente para não deixarem rastros óbvios. Patrícia nunca gritava, nunca agredia fisicamente. Sua crueldade era silenciosa, feita de olhares de desprezo, suspiros de impaciência, comentários ácidos ditos em tom casual. E o pior, ela sabia exatamente como manipular a narrativa. Quando Rosana tentava, discretamente, mencionar para Marcelo que Dona Helena estava se sentindo rejeitada, Patrícia se antecipava. Dizia que a sogra estava confusa por causa da demência, que inventava coisas, que Rosana estava sendo superprotetora e criando problemas onde não existiam. Em uma dessas tentativas, Rosana abordou Marcelo em um sábado à tarde, enquanto ele estava no escritório revisando contratos. Disse que precisava conversar sobre Dona Helena, que a idosa estava demonstrando sinais de ansiedade e medo. Marcelo ouviu com atenção, mas antes que Rosana pudesse entrar em detalhes, Patrícia apareceu na porta do escritório com uma bandeja de café e biscoitos. Interrompeu a conversa com naturalidade, perguntando se Marcelo precisava de alguma coisa, dizendo que ele trabalhava demais e deveria descansar. Marcelo agradeceu, tomou um gole de café e voltou sua atenção para a esposa. Patrícia aproveitou para comentar, como quem não quer nada. Amor, acho que a Rosana está um pouco ansiosa. Ela parece achar que tudo é motivo de preocupação. Talvez seja o estresse de cuidar de uma pessoa com demência, né? Marcelo olhou para Rosana com um sorriso compreensivo e disse: Rosana, sei que você se dedica muito à minha mãe, e eu agradeço por isso. Mas não precisa se preocupar tanto. Minha mãe está em boas mãos, está sendo bem cuidada. Se houver algo realmente sério, eu confio que você vai me avisar. Rosana assentiu, mas saiu dali com uma frustração crescente. Patrícia havia, mais uma vez, desviado a conversa e desacreditado qualquer preocupação antes mesmo que pudesse ser exposta por completo. Rosana entendeu, então, que precisava de provas concretas. Não, bastava relatar episódios isolados. Precisava documentar de forma irrefutável o que estava acontecendo. Foi assim que começou a gravar áudios durante os momentos de lucidez de Dona Helena, sempre com o consentimento dela. Em uma dessas gravações, feita em uma tarde tranquila enquanto tomavam chá no jardim, Dona Helena disse com voz trêmula: Ela entra no meu quarto e diz que eu sou um peso. Diz que gasto muito dinheiro com remédios, que ocupo espaço demais, que envergonho a família quando tem visita. Eu só quero ficar quietinha no meu canto, mas ela fica me lembrando que eu atrapalho. Rosana segurou a mão da idosa e perguntou: A senhora tem medo dela? Dona Helena assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Tenho medo, sim. Tenho medo do que ela pode fazer comigo quando você não estiver por perto. Aquela gravação partiu o coração de Rosana, mas também fortaleceu sua determinação. Ela sabia que estava lidando com uma forma de violência que muitas vezes passa despercebida: o abuso emocional contra idosos. Não havia marcas visíveis, não havia gritos que os vizinhos pudessem ouvir. Mas havia sim uma destruição silenciosa da dignidade, da autoestima, da sensação de pertencimento. Dona Helena estava sendo sistematicamente desvalorizada, humilhada e isolada dentro da própria casa. E Rosana não podia permitir que aquilo continuasse. As semanas foram passando e a tensão na mansão se tornava cada vez mais palpável. Patrícia começou a demonstrar irritação aberta com a presença de Rosana. Reclamava que a cuidadora estava sempre por perto, que não dava privacidade, que interferia demais. Em uma discussão na cozinha, Patrícia disse com rispidez: Você foi contratada para cuidar da minha sogra.
não para fiscalizar a minha casa. Rosana respondeu com firmeza. Fui contratada para garantir o bem-estar de Dona Helena, e é isso que eu faço. Patrícia estreitou os olhos, mas não disse mais nada naquele momento. Sabia que demitir Rosana sem uma justificativa plausível levantaria suspeitas. Precisava esperar a oportunidade certa. Gabriel, o neto, era uma das poucas alegrias de Dona Helena. O menino gostava de passar tempo com a avó, ouvir suas histórias, mostrar seus brinquedos. Mas Patrícia começou a limitar cada vez mais essas interações. Dizia que Gabriel tinha lição de casa, que precisava descansar, que não deveria se cansar cuidando da avó. Dona Helena sentia a distância crescer e, em seus momentos de lucidez, perguntava a Rosana: será que o Gabriel ainda gosta de mim? Rosana sempre respondia que sim, que o menino a amava muito, mas que a mãe dele estava ocupada demais e por isso organizava a rotina daquele jeito. Em um domingo à tarde, a família recebeu visitas para um chá. Eram amigos de Patrícia, casais da mesma classe social, bem vestidos, bem falantes. Dona Helena, que estava tendo um dia relativamente bom, foi conduzida por Rosana até a sala para participar da reunião. Marcelo ficou feliz ao ver a mãe ali, conversando, sorrindo. Mas Patrícia não demonstrou o mesmo entusiasmo. Assim que pôde, sugeriu que talvez fosse melhor Dona Helena descansar no quarto, que ela parecia cansada. Marcelo olhou para a mãe e perguntou se ela queria subir. Dona Helena, percebendo o desconforto de Patrícia, assentiu timidamente. Rosana a acompanhou de volta ao quarto, e no caminho a idosa murmurou: ela não quer que eu apareça. Tenho vergonha de incomodar. Rosana sentiu uma raiva crescente, mas manteve a calma. Sabia que precisava ser estratégica. Confrontar Patrícia abertamente poderia resultar em demissão imediata, e então Dona Helena ficaria completamente desprotegida. Decidiu aguardar o momento certo para agir. Continuou documentando tudo: datas, horários, comentários, mudanças de comportamento. Tirava fotos discretas de bilhetes que Patrícia deixava para ela, com instruções frias sobre os cuidados de Dona Helena, como se a idosa fosse apenas mais um item na lista de tarefas domésticas. Foi em uma quinta-feira à noite que tudo começou a escalar de forma mais perigosa. Marcelo havia viajado para o Rio de Janeiro para participar de uma feira de construção civil e só voltaria no fim de semana. Patrícia, sabendo que estava sozinha com o filho, Rosana e Dona Helena, aproveitou para intensificar seu comportamento hostil. Naquela noite, durante o jantar, Dona Helena derrubou sem querer um copo de suco na mesa. Era um acidente simples, algo que poderia acontecer com qualquer pessoa, mas Patrícia reagiu com uma fúria desproporcional. Olhou para a sogra com olhos flamejantes e disse em tom alto: você não consegue fazer nada direito, sempre sujando, sempre atrapalhando. Dona Helena começou a chorar, pedindo desculpas repetidamente. Rosana interveio imediatamente, limpando a mesa e tentando acalmar a idosa. Patrícia saiu da cozinha batendo os pés, deixando um silêncio pesado no ar. Mais tarde, quando Rosana estava ajudando Dona Helena a se preparar para dormir, a idosa estava visivelmente abalada. Tremia, chorava baixinho, repetia que era um peso, que atrapalhava todo mundo. Rosana abraçou-a com carinho e disse: a senhora não é um peso. A senhora é uma mulher digna, que criou um filho maravilhoso, que trabalhou a vida toda, que merece respeito. O que aconteceu hoje não foi culpa sua, foi um acidente. Qualquer pessoa poderia ter derrubado um copo. Dona Helena agarrou-se a Rosana como uma criança assustada e sussurrou: não me deixa sozinha. Promete que não vai me deixar sozinha com ela. Rosana prometeu, com o coração apertado. Naquela madrugada, Rosana foi acordada por um barulho no corredor. Levantou-se rapidamente e saiu do quarto. Viu Patrícia saindo do quarto de Dona Helena, fechando a porta com força. Rosana aproximou-se e perguntou o que havia acontecido. Patrícia, com o rosto vermelho de raiva, respondeu em tom seco: ela estava fazendo barulho. Eu pedi para ficar quieta. Rosana entrou no quarto de Dona Helena e encontrou a idosa sentada na cama, tremendo, com os olhos arregalados de medo.
Perguntou o que tinha acontecido. Dona Helena disse que havia acordado desorientada, achando que precisava ir ao banheiro e acabou esbarrando em uma cadeira fazendo barulho. Patrícia entrou furiosa, gritou com ela, disse que era insuportável ter que aguentar aquilo. Rosana abraçou Dona Helena, ajudou-a a se deitar novamente, ficou ao lado dela até que adormecesse. Mas não voltou para seu próprio quarto. Passou o resto da noite sentada em uma poltrona ao lado da cama de Dona Helena, decidida a protegê-la de qualquer nova investida de Patrícia. Enquanto observava a respiração tranquila da idosa, Rosana sabia que a situação estava se tornando insustentável. Não podia esperar mais. Precisava encontrar uma maneira de fazer Marcelo enxergar a verdade. No dia seguinte, Rosana tentou ligar para Marcelo. Ele atendeu entre uma reunião e outra com pressa. Rosana disse que precisava falar com ele sobre algo urgente relacionado a Dona Helena. Marcelo, preocupado, perguntou se a mãe estava bem de saúde. Rosana respondeu que fisicamente sim, mas que havia questões emocionais que precisavam ser discutidas pessoalmente. Marcelo prometeu que assim que voltasse do Rio, conversariam com calma. Mas antes que essa conversa pudesse acontecer, Patrícia descobriu que Rosana havia ligado para Marcelo. Confrontou a cuidadora na cozinha, na frente da empregada e de Gabriel. Disse em tom acusatório: "Você está criando problemas onde não existem. Está tentando me colocar contra o meu marido." Rosana manteve a voz firme e respondeu: "Estou apenas cumprindo minha função, que é zelar pelo bem-estar de Dona Helena. Se há problemas, eles existem independentemente de eu falar ou não sobre eles." Patrícia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rosana, e disse baixinho, mas com veneno: "Você é só uma empregada, não se esqueça disso. E empregadas que não sabem o seu lugar são facilmente substituídas." Rosana não recuou, olhou Patrícia nos olhos e disse com uma calma que surpreendeu até a si mesma: "Sou uma profissional, e minha responsabilidade é com Dona Helena, não com as aparências que a senhora quer manter." Patrícia ficou sem palavras por um instante, claramente não esperando aquela reação. Virou-se e saiu da cozinha, mas Rosana sabia que havia cruzado uma linha. A partir daquele momento, Patrícia faria de tudo para se livrar dela. Os dias que antecederam o retorno de Marcelo foram tensos. Patrícia evitava Rosana, mas vigiava cada movimento dela. Rosana, por sua vez, não saía do lado de Dona Helena, certificando-se de que a idosa não ficasse sozinha em nenhum momento. Gabriel, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, percebeu a atmosfera pesada na casa. Perguntou à mãe por que todo mundo parecia bravo. Patrícia respondeu que não era nada, que ele não precisava se preocupar. Dona Helena, em seus momentos de lucidez, perguntava a Rosana se o filho já tinha voltado. Rosana dizia que logo ele estaria de volta. A idosa então segurava a mão de Rosana e dizia: "Você é boa, você me protege. Eu tenho medo do que vai acontecer quando você for embora." Rosana apertava aquela mão enrugada e respondia: "Não vou embora. Vou ficar aqui até que tudo se resolva." Na sexta-feira à tarde, Marcelo finalmente retornou do Rio. Chegou cansado, mas animado com os contatos que havia feito na feira. Patrícia o recebeu com beijos e sorrisos, perguntou como havia sido a viagem, disse que tinha preparado seu prato favorito para o jantar. Marcelo abraçou a esposa, cumprimentou Gabriel, subiu para ver a mãe. Dona Helena estava dormindo, e Rosana explicou que ela havia tido dias difíceis, mais confusa do que o normal. Marcelo olhou para a mãe com carinho e tristeza. Perguntou se ela estava tomando os medicamentos corretamente. Rosana garantiu que sim. Mais tarde, durante o jantar, Rosana esperou o momento adequado para pedir uma conversa em particular com Marcelo. Mas, novamente, Patrícia se antecipou. Disse que Rosana havia ficado muito estressada durante a semana, que talvez estivesse exagerando nas preocupações. Marcelo olhou para Rosana com um sorriso compreensivo e disse: "Rosana, eu sei que você cuida muito bem da minha mãe, mas você também precisa descansar. Que tal tirar um final de semana de folga?" Patrícia imediatamente concordou, dizendo que era uma ótima ideia, que Rosana merecia um descanso. Rosana, porém, recusou educadamente. Disse que preferia ficar,
que Dona Helena estava precisando de atenção constante. Patrícia insistiu, mas Rosana se manteve firme. Naquela noite, enquanto Rosana ajudava Dona Helena a tomar seus medicamentos, a idosa perguntou: "Ele já sabe? Você já contou para o meu filho?" Rosana respondeu com honestidade: "Ainda não consegui falar com ele como preciso, mas vou conseguir, prometo." Dona Helena segurou a mão de Rosana com força e disse: "Tenho medo que ela me mande embora. Tenho medo de ter que sair da casa do meu filho." Rosana sentiu um nó na garganta. "Ninguém vai mandar a senhora embora. Essa é a casa da senhora. A senhora tem todo o direito de estar aqui, e eu vou lutar para que a senhora seja tratada com o respeito que merece." Enquanto Dona Helena adormecia, Rosana olhou pela janela do quarto, vendo as luzes da cidade ao longe. Sabia que a batalha estava apenas começando. Patrícia não desistiria facilmente, e Marcelo, ocupado demais e cego pelo que via quando estava em casa, precisava ser confrontado com a verdade de uma forma que não pudesse ignorar. Rosana tocou no bolso do avental, onde guardava seu celular com as gravações, as fotos, as anotações. Tinha tudo ali. Agora só precisava da oportunidade certa para mostrar. E essa oportunidade, ela sabia, não demoraria a chegar. O sábado amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, carregado de nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Dentro da mansão dos Tavares, o clima não era diferente. Havia uma tensão no ar que todos pareciam sentir, mesmo sem compreender completamente sua origem. Gabriel estava animado porque teria uma apresentação na escola pela tarde, um evento que reuniria pais, avós e familiares para assistir a uma peça teatral sobre folclore brasileiro. O menino ensaiava suas falas desde a semana anterior, decorando cada palavra, cada movimento. Estava orgulhoso do seu papel como Saci Pererê. Marcelo decidiu que toda a família deveria ir. Seria uma oportunidade rara de saírem juntos, de mostrarem que, apesar das dificuldades com a saúde de Dona Helena, ainda eram uma família unida. Patrícia concordou, embora sem muito entusiasmo. Disse que precisava arrumar-se adequadamente, afinal, haveria outras mães da escola ali e ela precisava manter as aparências. Rosana sugeriu que Dona Helena também fosse. A idosa adorava o neto, e talvez aquela saída fizesse bem a ela. Marcelo aprovou a ideia imediatamente. Patrícia, no entanto, fez uma expressão de desagrado, mas não disse nada na frente do marido. Na hora de se prepararem para sair, Rosana ajudou Dona Helena a escolher uma roupa bonita, um vestido azul claro, que a idosa gostava muito. Penteou seus cabelos brancos com cuidado, passou um batom suave, colocou um colar de pérolas que havia sido presente de Marcelo anos atrás. Dona Helena olhou-se no espelho e sorriu timidamente. "Estou bonita?" perguntou com a voz incerta. Rosana segurou seus ombros com carinho e disse: "Está lindíssima. O Gabriel vai ficar tão feliz de ver a vovó na plateia." A idosa pareceu ganhar um pouco de confiança, mas logo seu rosto se fechou. E ela: "Vai ficar brava se eu for?" Rosana sabia a quem Dona Helena se referia. "Não importa. Quem decide é o seu filho, e ele quer que a senhora vá." O trajeto até a escola foi tranquilo. Marcelo dirigia, Patrícia ia no banco do passageiro mexendo no celular, Dona Helena e Rosana iam no banco de trás com Gabriel entre elas. O menino falava sem parar, contando sobre a peça, sobre seus amigos, sobre o figurino. Dona Helena ouvia com atenção, sorrindo, fazendo perguntas. Era um dos seus dias bons, em que a lucidez predominava e ela conseguia acompanhar as conversas sem se perder. Rosana observava aquela cena com ternura, mas também com uma vigilância constante sobre as reações de Patrícia, que de vez em quando olhava pelo retrovisor com uma expressão difícil de decifrar. A apresentação foi encantadora. Gabriel se saiu muito bem, arrancando risos e aplausos da plateia. Dona Helena bateu palmas com entusiasmo, com os olhos brilhando de orgulho. Marcelo gravou tudo no celular emocionado. Patrícia sorriu, acenou, cumprimentou outras mães, mantendo sua imagem impecável de esposa e mãe dedicada. Após a peça, houve um coquetel simples no pátio da escola, com salgadinhos, sucos e café.
Gabriel correu para a família, ainda vestido de saci, e abraçou a avó primeiro. Viu, vovó? Eu consegui. Dona Helena abraçou o neto com força e disse: Você foi maravilhoso, meu amor. Estou tão orgulhosa de você. Foi então que uma das professoras da escola se aproximou, cumprimentando Marcelo e Patrícia. Elogiou Gabriel, disse que ele era um aluno dedicado. Depois, voltou-se para Dona Helena com um sorriso gentil e perguntou: E a senhora é a avó? Dona Helena, um pouco confusa pelo barulho e pela movimentação, demorou alguns segundos para responder. A professora, sem perceber, insistiu: Qual é o nome da senhora? Dona Helena abriu a boca, mas não conseguiu lembrar. O nome próprio, algo tão básico, havia-se perdido naquele momento na névoa da demência. Ela olhou em volta, procurando ajuda, sentindo o pânico crescer. Rosana estava ao seu lado e logo sussurrou: Dona Helena. A idosa repetiu aliviada: Helena. Meu nome é Helena. A professora sorriu, disse que era um prazer conhecê-la e seguiu para cumprimentar outros pais. O momento passou rapidamente, quase sem ser notado pela maioria das pessoas presentes. Mas Patrícia havia visto tudo, e sua expressão era de pura fúria contida. Marcelo, que estava conversando com outro pai sobre negócios, não percebeu. Gabriel já tinha corrido para brincar com os colegas, mas Patrícia havia registrado aquele momento de hesitação de Dona Helena como uma humilhação pessoal, como se a sogra tivesse deliberadamente envergonhado a família. No caminho de volta para casa, o clima dentro do carro mudou. Patrícia estava visivelmente tensa, respondendo às tentativas de conversa de Marcelo com monossílabos. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas com um tom que indicava o contrário. Dona Helena, cansada e confusa com a saída, estava quieta no banco de trás. Rosana mantinha uma mão sobre a dela, tentando transmitir conforto. Gabriel, feliz e alheio à tensão, continuava falando sobre a apresentação. Assim que chegaram à mansão, Patrícia entrou na casa com passos rápidos e decididos. Marcelo seguiu-a preocupado, perguntando o que havia acontecido. Ela virou-se para ele no hall de entrada e disse com a voz controlada, mas carregada de emoção: Você não viu? Sua mãe não conseguiu nem lembrar o próprio nome. Foi constrangedor. Todos aqueles pais nos olhando, percebendo que há algo errado. Marcelo tentou acalmá-la, dizendo que era a doença, que não havia nada que pudessem fazer. Patrícia cruzou os braços e disse: Talvez seja a hora de pensarmos em outras alternativas. Ela não pode continuar assim, aparecendo em público, nos expondo desse jeito. Marcelo ficou pálido. Do que você está falando, Patrícia? Ela respondeu. Estou falando de considerar uma clínica especializada, um lugar onde ela receba cuidados profissionais 24 horas por dia. Aqui em casa está ficando insustentável. Marcelo balançou a cabeça com firmeza. Não vou internar minha mãe. Ela fica aqui com a gente, onde eu posso cuidar dela. Patrícia suspirou dramaticamente. Você não cuida dela, Marcelo. Você trabalha o dia inteiro. Quem lida com tudo isso sou eu. E está me esgotando. Marcelo segurou os ombros da esposa e disse: Você não está sozinha. Ah, Rosana está aqui para isso. Patrícia revirou os olhos. Ah, sim, a Rosana. A funcionária que acha que manda mais do que eu na minha própria casa. Marcelo estava prestes a responder quando Gabriel desceu as escadas correndo, querendo mostrar algo ao pai. A discussão foi interrompida. Patrícia subiu para o quarto sem dizer mais nada. Marcelo ficou ali, no meio do hall, com uma sensação de impotência crescendo no peito. Sabia que a situação estava se complicando, mas não tinha ideia de quão grave realmente era. Enquanto isso, Rosana estava no quarto com Dona Helena, ajudando-a a trocar de roupa e descansar. A idosa estava visivelmente abalada. Perguntava se tinha feito algo errado, se tinha envergonhado a família. Rosana assegurou-lhe que não, que ela havia se comportado perfeitamente, que o Gabriel estava feliz de tê-la lá. Mas Dona Helena balançava a cabeça com lágrimas nos olhos. Eu vi o jeito que ela olhou para mim. Ela ficou com raiva. Rosana não sabia o que dizer. Apenas abraçou a idosa
e disse: Você não fez nada de errado. A doença não é culpa sua. A noite caiu sobre a casa como um manto pesado. Marcelo jantou rapidamente e trancou-se no escritório para resolver algumas pendências de trabalho. Gabriel foi dormir cedo, cansado da agitação do dia. Patrícia ficou na sala, bebendo vinho com o rosto fechado. Rosana deu o jantar a Dona Helena no quarto mesmo, para evitar qualquer confronto. A idosa comeu pouco, ainda perturbada pelos eventos do dia. Rosana ficou com ela até que adormecesse, depois desceu para a cozinha para jantar algo também. Foi quando ouviu vozes alteradas vindo do andar de cima. Marcelo e Patrícia estavam discutindo no quarto deles. Rosana não conseguia ouvir as palavras exatas, mas o tom era claro. Tensão, desentendimento, frustração. A discussão durou alguns minutos e então cessou abruptamente. Rosana voltou para seu próprio quarto, inquieta. Sabia que algo estava prestes a acontecer, podia sentir no ar. Era quase meia-noite quando Rosana ouviu passos no corredor. Levantou-se e abriu a porta discretamente. Viu Patrícia caminhando em direção ao quarto de Dona Helena. O coração de Rosana acelerou. Seguiu Patrícia silenciosamente, mantendo distância. Patrícia entrou no quarto de Dona Helena sem bater, acendendo a luz abruptamente. A idosa acordou assustada, desorientada. Patrícia fechou a porta atrás de si, não percebendo que Rosana havia ficado do lado de fora, escutando. A voz de Patrícia era baixa, mas carregada de veneno. Você está feliz? Conseguiu o que queria? Me envergonhou na frente de todo mundo hoje. Dona Helena tentou responder, mas Patrícia não deixou. Continuou. Eu estou cansada disso. Cansada de ter que fingir que está tudo bem, que você não é um peso enorme nesta casa. Você ocupa espaço, gasta dinheiro, atrapalha minha vida. E hoje ainda me fez passar vergonha. Dona Helena começou a chorar baixinho, pedindo desculpas. Patrícia riu sem humor. Desculpas não resolvem nada. Você deveria estar em uma clínica, longe daqui. Mas o Marcelo é teimoso demais para aceitar. Isso. Então sabe o que vai acontecer? Você vai ficar quietinha no seu canto, sem aparecer, sem atrapalhar. E se eu descobrir que você anda falando bobagens para aquela cuidadora sobre mim, vai se arrepender. Rosana não conseguiu mais ficar parada. Abriu a porta com força, entrando no quarto. Patrícia se virou surpresa e furiosa. O que você está fazendo aqui? Rosana caminhou até ficar entre Patrícia e Dona Helena, que tremia na cama. Estou fazendo meu trabalho. Protegendo Dona Helena. Patrícia deu uma risada sarcástica. Protegendo? De quê? De mim? Você está delirando. Rosana manteve a voz firme. Estou protegendo ela de qualquer coisa que possa machucá-la, inclusive de palavras cruéis e tratamento desrespeitoso. Patrícia ficou vermelha de raiva. Você não tem autoridade para me dizer como tratar minha sogra. Você é apenas uma empregada. Rosana não recuou. Sou uma profissional contratada para cuidar do bem-estar físico e emocional de Dona Helena. E não vou permitir que ninguém a maltrate, não importa quem seja. Patrícia deu um passo ameaçador em direção a Rosana. Você está despedida. Vá fazer suas malas e saia da minha casa agora. Rosana cruzou os braços. Não. Patrícia piscou, incrédula. Como assim não? Eu mandei você embora. Rosana olhou nos olhos de Patrícia sem medo. Quem me contratou foi o Sr. Marcelo. Só ele pode me demitir. E eu não saio desta casa até que ele saiba de tudo o que está acontecendo aqui. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de eletricidade. Patrícia estava visivelmente lutando para controlar a raiva. Rosana permaneceu firme, protegendo Dona Helena com sua presença. Finalmente, Patrícia falou com a voz perigosamente baixa. Você vai se arrepender disso. Rosana respondeu. A única coisa de que me arrependeria seria abandonar Dona Helena agora. Patrícia deu um último olhar de ódio para ambas e saiu do quarto, batendo a porta com força. Assim que ficaram sozinhas, Rosana trancou a porta por dentro e se sentou na cama ao lado de Dona Helena, que chorava convulsivamente. Rosana abraçou-a, deixando que a idosa desabafasse toda a angústia, todo o medo, toda a humilhação que vinha acumulando. Murmurou palavras de conforto, prometeu que não a deixaria sozinha
que tudo ficaria bem. Dona Helena agarrou-se a Rosana como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava ao seu redor. Rosana passou a noite toda acordada, sentada na poltrona ao lado da cama de Dona Helena. Sabia que havia cruzado o Rubicão, que não havia mais volta. Patrícia faria de tudo para se livrar dela agora, mas Rosana não se arrependia. Tinha feito o que era certo. Dona Helena precisava de proteção e ela estava ali para fornecê-la, custasse o que custasse. Na manhã de domingo, a casa acordou envolta em uma atmosfera densa. Marcelo desceu para o café da manhã e encontrou Patrícia já vestida, maquiada, com uma expressão séria. Ela o puxou para o escritório e fechou a porta. Marcelo, precisamos conversar sobre a Rosana. Ele franziu a testa. O que tem? A Rosana? Patrícia começou a tecer uma narrativa cuidadosamente construída. Disse que Rosana estava se tornando problemática, que questionava suas decisões, que estava criando problemas onde não existiam. Contou sobre o confronto da noite anterior, mas omitindo, é claro, o que havia dito para Dona Helena. Apresentou Rosana como alguém que estava interferindo demais, ultrapassando limites. Marcelo ouviu, mas algo naquela história não se encaixava. Rosana sempre foi respeitosa, profissional. Por que de repente estaria causando problemas? Patrícia percebeu a hesitação do marido e intensificou o ataque. Disse que Rosana estava colocando ideias na cabeça de Dona Helena, que estava manipulando a situação, que queria criar conflito para se fazer indispensável e assim garantir seu emprego. Marcelo balançou a cabeça, confuso. Vou conversar com ela. Patrícia cruzou os braços. Não adianta conversar. Ela precisa ser demitida. É ela ou eu, Marcelo. Não vou continuar vivendo nesta casa com alguém que me desrespeita assim. Marcelo sentiu-se encurralado. Olhou para a esposa, viu a determinação em seus olhos e pela primeira vez começou a questionar se realmente conhecia a mulher com quem era casado. Disse que precisava pensar, que não tomaria uma decisão precipitada. Patrícia não gostou da resposta, mas não insistiu. Mas naquele momento, sabia que havia plantado a semente da dúvida. Enquanto isso, no quarto de Dona Helena, Rosana ajudava a idosa a tomar seu café da manhã. Dona Helena estava mais calma, mas ainda abalada. Perguntou a Rosana, você vai embora? Vão te mandar embora por minha causa? Rosana segurou a mão dela e disse com convicção, não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui até que seu filho saiba de tudo. Prometi que ia proteger a senhora, e vou cumprir essa promessa. Dona Helena apertou a mão de Rosana, com lágrimas de gratidão nos olhos. Você é um anjo. Deus te mandou para mim. Rosana sorriu, mas por dentro estava preparada para a batalha que sabia estar por vir. Tocou no bolso do avental, onde guardava o celular com todas as gravações, todas as provas. Marcelo precisava ver aquilo. Precisava entender o que realmente estava acontecendo. E ela faria com que ele visse, nem que fosse a última coisa que fizesse naquela casa. O domingo passou em uma trégua tensa. Marcelo trabalhou no escritório a maior parte do dia, evitando tanto Patrícia quanto Rosana. Patrícia passou o dia no telefone, conversando com amigas, planejando compromissos. Gabriel brincava no quarto, alheio aos problemas dos adultos. Dona Helena e Rosana ficaram no quarto da idosa, conversando, olhando álbuns de fotos, relembrando histórias. Era como se ambas soubessem que aqueles momentos eram preciosos, que logo tudo mudaria. À noite, Marcelo jantou sozinho na sala, pensativo. Olhava para o retrato da família pendurado na parede, tirado anos atrás, quando tudo parecia mais simples. Será que havia perdido o controle da própria casa? Será que estava tão focado em construir prédios que havia esquecido de construir alicerces sólidos dentro do próprio lar? As dúvidas o atormentavam, mas ele não sabia como resolvê-las. Rosana, deitada em seu quarto naquela noite, olhava para o teto escuro. Sabia que Marcelo ainda estava cego para a verdade. Sabia que Patrícia era manipuladora, convincente. Sabia jogar o jogo das aparências. Mas Rosana tinha algo que Patrícia não tinha, a verdade. E a verdade, por mais que demorasse, sempre encontrava uma maneira de vir à luz. Era apenas uma questão de tempo.
e Rosana estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário, porque Dona Helena merecia justiça, merecia dignidade, merecia ser vista, ouvida, protegida, e Rosana não descansaria até que isso acontecesse. A segunda-feira amanheceu diferente. Havia uma claridade estranha no ar, como se o próprio dia soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Marcelo acordou cedo, mais cedo do que o habitual. Não havia dormido bem. Os pensamentos sobre a situação em casa o mantiveram acordado durante boa parte da noite. Tinha uma sensação incômoda no peito, uma intuição que algo estava muito errado e que ele, de alguma forma, havia falhado em perceber. Ele havia planejado viajar naquela segunda-feira para Campinas, onde tinha uma reunião importante com investidores de um novo empreendimento. Mas algo dentro dele dizia para ficar. Disse para não ignorar mais os sinais. Decidiu então cancelar a viagem. Mandou um e-mail para a equipe avisando que participaria da reunião por videoconferência. Patrícia estranhou quando ele anunciou durante o café da manhã que ficaria em casa. Perguntou por quê, com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. Marcelo respondeu apenas que precisava resolver algumas coisas, que estava se sentindo sobrecarregado e precisava de um dia mais tranquilo. Patrícia não gostou. Tinha planos para aquele dia, planos que envolviam não ter o marido em casa. Mas disfarçou, disse que achava ótimo, que ele realmente trabalhava demais. Terminou o café rapidamente e disse que precisava sair para encontrar uma cliente. Marcelo assentiu, observando-a sair apressada. Algo naquele comportamento o incomodou. Após Patrícia sair, Marcelo subiu até o quarto da mãe. Bateu na porta suavemente e entrou. Rosana estava ajudando Dona Helena a se vestir. Ambas olharam para ele com surpresa. "Bom dia", disse Marcelo. "Como a senhora passou a noite, mãe?" Dona Helena olhou rapidamente para Rosana, como se pedindo permissão para falar, e então respondeu baixinho. "Passei bem, filho." Marcelo percebeu aquela troca de olhares. Percebeu também que a mãe parecia apreensiva, quase com medo. Sentou-se na beirada da cama e segurou a mão dela. "Mãe, quero que me conte a verdade. A senhora está bem aqui? Está feliz?" Dona Helena abriu a boca, mas não conseguiu falar. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado. Marcelo sentiu o coração apertar. "Mãe, o que foi? O que está acontecendo?" Dona Helena olhou para Rosana novamente, e foi então que Marcelo se virou para a cuidadora. "Rosana, eu preciso que você seja completamente honesta comigo. O que está acontecendo nesta casa?" Rosana respirou fundo. Sabia que aquele era o momento que estava esperando. "Senhor Marcelo, há coisas que o senhor precisa saber. Coisas que tenho documentado nas últimas semanas." Marcelo franziu a testa. "Documentado? Do que você está falando?" Rosana pediu licença, foi até seu quarto e voltou com o celular e o caderno de anotações. Sentou-se em uma cadeira próxima e começou a explicar. Contou sobre os comportamentos de Patrícia quando ele não estava em casa, sobre as humilhações, os comentários cruéis, os episódios de isolamento, as ameaças veladas. Marcelo ouvia em silêncio, com o rosto cada vez mais pálido. Rosana, então, mostrou as anotações detalhadas com datas e horários. Mostrou as fotos dos bilhetes frios que Patrícia deixava sobre os cuidados de Dona Helena. E, finalmente, com permissão de Dona Helena, reproduziu alguns dos áudios gravados. A voz trêmula da mãe encheu o quarto. "Ela entra no meu quarto e diz que eu sou um peso. Diz que gasto muito dinheiro com remédios, que ocupo espaço demais, que envergonho a família quando tem visita. Eu só quero ficar quietinha no meu canto, mas ela fica me lembrando que eu atrapalho." Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Continuou ouvindo, incrédulo. "Ela quer que eu desapareça. Diz que seria melhor se eu não estivesse mais aqui. Tenho medo de ficar sozinha com ela." Quando o áudio terminou, Marcelo estava com lágrimas nos olhos. Olhou para a mãe, que chorava baixinho, e depois para Rosana. "Isso é verdade? Tudo isso é verdade?" Rosana assentiu. "Eu queria ter conseguido falar com o senhor antes, mas sempre havia algo impedindo. E eu não podia deixar Dona Helena sozinha.
Não podia arriscar que ela ficasse desprotegida. Marcelo cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo aquilo. Como eu pude ser tão cego? Como não percebi? Rosana falou com gentileza. O senhor estava ocupado, confiava que as coisas estavam sob controle. E a senhora Patrícia é muito boa em manter aparências. Mas a verdade é que Dona Helena vem sofrendo maus tratos emocionais há meses. Marcelo levantou-se, começou a andar de um lado para o outro no quarto. A raiva crescia dentro dele, mas também a culpa. Sentia que havia falhado com a mãe, com a mulher que sacrificou tudo por ele. Aproximou-se de Dona Helena, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou suas mãos com força. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter visto, por não ter protegido a senhora como deveria. Dona Helena acariciou o rosto do filho. Não é sua culpa, meu filho. Você sempre cuidou de mim. Marcelo balançou a cabeça. Não, mãe. Eu terceirizei o cuidado. Achei que com dinheiro poderia resolver tudo, que contratando pessoas seria suficiente. Mas esqueci que a senhora precisava de mim, da minha presença, da minha atenção. E permitir que alguém a maltratasse na nossa própria casa. Dona Helena começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Finalmente alguém a estava ouvindo, acreditando, validando seu sofrimento. Rosana permaneceu discreta, dando espaço para aquele momento entre mãe e filho. Mas Marcelo virou-se para ela e disse: Obrigado. Obrigado por cuidar dela. De verdade, por não ter desistido mesmo quando foi difícil. Você fez o que eu deveria ter feito. Rosana respondeu com sinceridade. Eu apenas fiz meu trabalho. Mas mais do que isso, fiz o que era certo. Dona Helena não merecia passar por isso. Ninguém merece. Marcelo ficou com a mãe por mais algum tempo, conversando, pedindo desculpas, assegurando-lhe que tudo mudaria a partir daquele momento. Depois, desceu para o escritório e ficou ali, sozinho, pensando em tudo que havia descoberto. Sentia uma mistura de raiva, tristeza, decepção e culpa. Precisava confrontar Patrícia, mas precisava fazer isso da maneira certa, sem explodir, sem perder o controle. Patrícia voltou no meio da tarde, carregando sacolas de compras. Entrou pela porta cantarolando de bom humor. Marcelo ouviu o barulho e saiu do escritório. Ela olhou para ele e sorriu. Oi, amor. Achei que você estivesse em reunião. Marcelo respondeu com voz neutra. Cancelei, precisamos conversar. A expressão de Patrícia mudou ligeiramente. Conversar sobre o quê? Marcelo fez um gesto em direção à sala. Vamos para lá. Sentaram-se em sofás opostos, com a mesinha de centro entre eles. O clima estava tenso. Marcelo começou. Patrícia, preciso que você me conte a verdade sobre como tem tratado minha mãe. Patrícia piscou, surpresa. Do que você está falando? Eu trato sua mãe com todo o respeito. Marcelo balançou a cabeça. Não é o que as evidências mostram. Passei a manhã conversando com minha mãe e com a Rosana. Vi fotos, ouvi gravações, li anotações detalhadas. Sei de tudo. O rosto de Patrícia empalideceu. Ela tentou manter a compostura. Gravações? Que gravações? Isso é ridículo. A Rosana está inventando coisas. Já te falei que ela é problemática. Marcelo levantou a mão, interrompendo-a. Não tente manipular a situação. Ouvi a voz da minha própria mãe dizendo que tem medo de você, que você a humilha, que diz que ela a atrapalha, que deveria desaparecer. Como você pode fazer isso com uma idosa indefesa, com demência? Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, percebendo que não havia como negar. Mudou então de estratégia. Marcelo, você não entende como é difícil. Ela realmente atrapalha. A doença é terrível. Ela não reconhece ninguém, faz confusão, envergonha a gente na frente dos outros. Eu só estava tentando lidar com uma situação impossível. Marcelo sentiu a raiva crescer. Então a solução era maltratar ela, destruir a dignidade dela. Ela é minha mãe, Patrícia. Ela me criou sozinha, trabalhou até os ossos para me dar uma vida melhor. E agora que ela precisa de mim, de nós, você acha que tem o direito de tratá-la como um estorvo? Patrícia levantou a voz. Eu não maltratei ninguém. Apenas disse algumas verdades. E sim, ela é um estorvo. Desculpa ser direta, mas é a verdade. Nossa vida seria muito mais fácil se ela estivesse em uma clínica.
Marcelo levantou-se, tremendo de raiva. Você cruzou todos os limites. Minha mãe não vai a lugar nenhum. Ela fica aqui, na casa dela, sendo tratada com o respeito que merece. Patrícia também se levantou. E eu vou ter que continuar aturando isso? Marcelo olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Você não vai precisar aturar nada. Quero que você saia desta casa até resolvermos isso de forma definitiva. Vou entrar em contato com um advogado. Patrícia ficou chocada. Você está me expulsando da minha própria casa? Marcelo corrigiu. Esta nunca foi sua casa. É a casa da minha família. E você demonstrou que não faz parte dela do jeito que eu pensava. Patrícia tentou argumentar, apelar para os anos de casamento para Gabriel. Marcelo disse que Gabriel poderia ficar com ele se quisesse, que conversariam sobre guarda e visitação com calma. Mas naquele momento, ele precisava que ela saísse. Patrícia, percebendo que havia perdido, tentou um último ataque. Culpou a demência de Dona Helena, disse que a idosa inventava coisas que as gravações não provavam nada. Mas Marcelo não estava mais ouvindo. Pediu que ela fizesse as malas e saísse até o fim do dia. Patrícia, furiosa e humilhada, subiu para o quarto aos gritos, dizendo que ele se arrependeria, que faria dele um exemplo, que ele não sabia com quem estava mexendo. Rosana, que havia ouvido parte da discussão do andar de cima, desceu discretamente. Marcelo estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Ela aproximou-se e perguntou se ele estava bem. Marcelo olhou para ela e disse: Obrigado, Rosana. Se não fosse você, minha mãe continuaria sofrendo e eu continuaria cego. Rosana sentou-se ao lado dele. O senhor não estava cego, senhor Marcelo. O senhor confiou. E confiança não é um erro. O erro foi dela, não seu. Marcelo assentiu, mas o peso da culpa ainda era grande. Patrícia saiu da casa naquela mesma tarde, levando várias malas e lançando olhares de ódio para todos. Gabriel, confuso e assustado, perguntou ao padrasto o que estava acontecendo. Marcelo ajoelhou-se na altura do menino e explicou com palavras simples que ele e a mãe de Gabriel estavam passando por um momento difícil, mas que Gabriel sempre seria bem-vindo naquela casa, que era amado e que nada mudaria entre eles. O menino abraçou Marcelo e disse que não queria ir embora. Marcelo conversou com Patrícia e ficou decidido que Gabriel ficaria ali até que as coisas se acalmassem. Nos dias que se seguiram, a casa foi se reorganizando. Marcelo reduziu sua carga de trabalho, delegou mais tarefas para sócios e gerentes, passou a dedicar mais tempo à mãe. Almoçava com ela, conversava, olhava álbuns de fotos, ouvia histórias. Dona Helena, mesmo com a progressão lenta da demência, demonstrou uma melhora emocional significativa. Voltou a sorrir, a cantar trechos de músicas antigas que adorava, a brincar com Gabriel. O medo que habitava seus olhos começou a se dissipar. Ela se sentia segura novamente. Rosana continuou cuidando de Dona Helena com a mesma dedicação, mas agora com o apoio total de Marcelo. Ele consultou novos médicos, ajustou medicações, contratou terapeutas ocupacionais para estimulação cognitiva. A casa, antes cheia, de tensão e silêncios pesados, foi se enchendo de vida novamente. Gabriel voltou a passar tempo com a avó desenhando, brincando, contando sobre a escola. Dona Helena, nos momentos de lucidez, dizia para Marcelo: Eu sabia que você me salvaria, meu filho. Sempre soube. Marcelo, porém, sabia a verdade. Não havia sido ele quem salvou a mãe. Havia sido Rosana, aquela mulher simples, de fala mansa e determinação inabalável, que recusou-se a fazer vista grossa para o sofrimento de uma idosa, que colocou a dignidade de outra pessoa acima de sua própria segurança profissional, que documentou, lutou, resistiu. Marcelo chamou Rosana para uma conversa em seu escritório algumas semanas após a saída de Patrícia. Rosana, quero que saiba que você não é mais apenas uma funcionária desta casa. Você é parte da nossa família. Fez por minha mãe o que eu deveria ter feito, e serei eternamente grato por isso. Rosana sorriu emocionada. Eu só fiz o que era certo, Sr. Marcelo. Dona Helena merecia ser protegida. Toda pessoa idosa merece. Marcelo assentiu. Aprendi muito com você. Aprendi que dinheiro não resolve tudo.
que presença não se terceiriza, que cuidado de verdade envolve estar atento, estar presente, estar disponível. Achei que, dando conforto material à minha mãe, estava cumprindo meu papel. Mas esqueci que o que ela mais precisava era saber que era amada, valorizada, respeitada. Rosana tocou o braço dele com gentileza. O senhor está aprendendo. E o mais importante, está mudando. Dona Helena vê isso e está feliz. Marcelo olhou pela janela do escritório, vendo a mãe no jardim com Gabriel, os dois rindo de algo que o menino havia dito. Uma cena simples, mas que encheu seu coração de uma emoção profunda. Percebi que passava tanto tempo construindo prédios que esqueci de construir os alicerces da minha própria casa, disse ele. Rosana respondeu: mas ainda dá tempo. Os alicerces podem ser reconstruídos e o senhor está fazendo isso. Nos meses seguintes, a rotina da casa se estabeleceu em uma nova normalidade. Marcelo se divorciou de Patrícia, processo que foi doloroso, mas necessário. Gabriel passou a morar com ele definitivamente, visitando a mãe nos fins de semana. O menino e Dona Helena criaram um vínculo ainda mais forte, e Marcelo percebia como aquela convivência era enriquecedora para ambos. O neto aprendendo com a sabedoria e as histórias da avó, mesmo quando ela se confundia e repetia as mesmas coisas. A avó sentindo-se útil, amada, parte importante da vida daquela criança. Rosana continuou morando na casa, mas agora sua filha Amanda também visitava frequentemente e Dona Helena adorava a companhia da menina. As duas famílias, tão diferentes em origens e trajetórias, haviam se entrelaçado de uma forma que ninguém poderia prever. Marcelo ajudou Amanda com os estudos, pagou um curso técnico que a menina queria fazer. Rosana, por sua vez, tornou-se uma presença constante, não apenas como cuidadora, mas como conselheira, amiga, alguém em quem Marcelo confiava completamente. Certa tarde, quase um ano após os eventos que mudaram tudo, Marcelo estava sentado no jardim com a mãe. Dona Helena tinha dias melhores e piores. A demência avançava lentamente, mas ela estava em paz. Segurou a mão do filho e disse, em um momento de clareza: você se tornou o homem que eu sempre soube que poderia ser. Não apenas um homem de negócios bem-sucedido, mas um homem bom, presente, amoroso. Marcelo sentiu as lágrimas brotarem. Aprendi com a senhora, mãe, e aprendi também que quase perdi o que realmente importa. Dona Helena acariciou o rosto do filho, mas não perdeu. Está aqui, estou aqui, estamos juntos. Marcelo abraçou a mãe, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia foi tão forte, que trabalhou tanto, que o carregou nos braços quando ele era criança. E fez uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria que ela se sentisse sozinha, invisível, um peso. Ela seria honrada, cuidada, amada até o último de seus dias. Rosana observava aquela cena de longe com um sorriso discreto. Sabia que havia feito a diferença. Não apenas salvou uma idosa de maus tratos, mas também ajudou uma família a reencontrar o que havia perdido. Conexão, presença, amor verdadeiro. E isso, para ela, valia mais do que qualquer salário. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, a mansão dos Tavares respirava uma paz que não conhecia há muito tempo. Ali dentro não havia mais paredes silenciosas escondendo o sofrimento. Havia conversas, risadas, histórias sendo contadas e recontadas. Havia dignidade sendo preservada. Havia amor sendo vivido, não apenas declarado. Marcelo aprendeu da maneira mais dolorosa possível que sucesso não se mede apenas em conquistas profissionais ou bens materiais. Aprendeu que estar presente é um ato de amor que não pode ser delegado. Aprendeu que dignidade se defende sempre, especialmente quando a pessoa não tem mais forças para se defender sozinha. E aprendeu que, às vezes, são as pessoas mais simples, aquelas que o mundo considera menos importantes, que nos ensinam as lições mais valiosas sobre o que realmente significa ser humano. Dona Helena, mesmo com sua memória falhando, mesmo esquecendo nomes e datas e rostos,
Nunca esqueceu o sentimento de segurança que voltou a ter. Nunca esqueceu que era amada, e isso, no fim, era tudo o que importava. Rosana, a cuidadora que se tornou guardiã, que se tornou amiga, que se tornou família, continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas agora sabia que havia feito diferença real na vida de alguém. Havia dado voz a quem não tinha, havia protegido quem estava vulnerável, havia provado que uma pessoa sozinha, com coragem e determinação, pode mudar o curso de uma história. E Gabriel, o menino que presenciou tudo aquilo, cresceu aprendendo que família não é perfeita, que adultos erram, mas que o importante é reconhecer os erros e buscar fazer melhor. Aprendeu a valorizar os idosos, a escutar suas histórias, a tratá-los com respeito e carinho. Aprendeu que dignidade não tem idade e que amor verdadeiro se manifesta em pequenos gestos, diários, não em grandes declarações vazias. Aquela casa que um dia foi palco de sofrimento silencioso transformou-se em um lar de verdade. Um lugar onde todos sabiam que eram importantes, valorizados, essenciais. Um lugar onde a fragilidade da velhice não era vista como inconveniente, mas como parte natural da vida, merecedora de cuidado e respeito. E enquanto Dona Helena adormecia em sua cama confortável, com Rosana sentada na poltrona ao lado fazendo tricô, enquanto Marcelo lia histórias para Gabriel no quarto ao lado, enquanto a noite envolvia a cidade em seu manto escuro, havia paz naquela casa. Uma paz conquistada, defendida, preservada. Uma paz que vinha do conhecimento de que ali dentro ninguém era invisível. Todos importavam. Todos eram amados. A história de Dona Helena, Marcelo e Rosana é um lembrete de que muitas vezes as piores violências são as silenciosas, as que não deixam marcas visíveis. Mas também é um lembrete de que sempre há esperança quando existe ao menos uma pessoa disposta a ver, a ouvir, a agir. Uma pessoa que recusa-se a ser cúmplice silenciosa da crueldade. Uma pessoa que entende que defender a dignidade alheia é, no fim, defender a própria humanidade. E assim, naquela mansão, no Jardim Europa, 3 vidas entrelaçaram-se de uma forma que mudou todas elas para sempre. O empresário aprendeu que sucesso sem conexão humana é vazio. A cuidadora aprendeu que sua voz e suas ações importam mais do que imagina. E a idosa aprendeu que mesmo na fragilidade, mesmo na confusão da demência, ela ainda era digna de amor, respeito e proteção. Porque no fim, é isso que todos nós buscamos. Saber que importamos, que somos vistos, que somos amados. Não importa a idade, não importa a condição. A dignidade humana é um direito que não se perde, não se negocia, não se terceiriza. É algo que defendemos sempre incondicionalmente. É a única coisa que realmente nos define como humanos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena, Marcelo e Rosana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada sobre dignidade, amor familiar e a coragem de defender quem não pode se defender sozinho, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram do que realmente importa na vida. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai fazer você refletir sobre família, amor e os valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Até breve.